Alamin. Obrigado, أيها السادة الأكارم. Louvado seja Allah, Senhor do Universo. Que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre nosso querido profeta Muhammad, sobre todos os profetas mensageiros enviados por Deus. Testemunho que não há divindade além do Allah. Testemunho que Muhammad, seu servo e mensageiro. Queridos irmãos e irmãs, nos últimos 10 dias do Rajab, em todos os anos, a gente para um pouco para refletir sobre o milagre do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, que aconteceu 1400 anos atrás, como um grande milagre do nosso querido profeta. Allah subhanahu wa ta'ala, louvado seja ele, citou esse milagre no seu livro como um sinal dos sinais dele. E esse milagre não apenas uma história a ser repetida várias vezes, mas sim um ponto onde o muçulmano, quando lê, ele vai aprender e vai ter várias lições importantes que servem em qualquer momento, em qualquer lugar. As histórias do Alcorão, queridos irmãos, não são apenas contos para informação, mas sim para ter uma lição. Essa lição sempre o ser humano vai precisar. Não apenas uma coisa que aconteceu naquela época, mas pode acontecer em qualquer época. Pode ser nossos dias hoje. E o muçulmano, ele tem que aprender e tem que refletir sobre essas lições que Allah subhanahu wa ta'ala citou. O Alcorão, uma palavra que significa leitura. O Alcorão, um livro para você ler. E através da leitura, você vai aprender, porque a leitura é a chave do conhecimento. Por isso o Alcorão foi chamado ao Alcorão para você ler. Sem leitura, o ser humano não terá avanço na vida dele. Por isso, uma necessidade do ser humano ler. E o Alcorão, uma palavra que significa leitura. E a primeira palavra que foi revelada desse Alcorão, leia. Então nós temos que ler para aprender e para beneficiar. Ler esses exemplos que Allah subhanahu wa ta'ala citou no Alcorão, que pode ser essa história que está citada, que aconteceu milhares de anos atrás, pode acontecer com você hoje em dia. E você aí vai ver uma solução para o seu problema que está passando hoje em dia. Esse milagre, queridos irmãos, grande milagre que Allah, louvado seja ele, deu ao profeta Muhammad, a viagem noturna. Allah subhanahu wa ta'ala nomeou uma surada completa, um capítulo completo sobre essa viagem. Esse milagre que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu ao profeta. E eu vou escolher 4 palavras desse versículo que Allah subhanahu wa ta'ala citou e falou sobre esse milagre. Allah subhanahu wa ta'ala, no capítulo 17, na surata 17, no Alcorão Sagrado, na surata Al-Isra, iniciou o capítulo assim, dizendo sobre essa viagem, esse milagre. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه كان سميعا بصيرا.
glorificado seja, louvado seja aquele que fez seu servo viajar na noite da mesquita sagrada em Meca até a mesquita Al-Aqsa, a mesquita Al-Aqsa na Palestina, em Jerusalém. Vou parar, meus irmãos, não dá com curto tempo para falar sobre o milagre inteiro. Eu peço de vocês hoje contar essa história nas suas casas, lembrar nossos jovens, nossos familiares sobre esse milagre do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Vou falar sobre 4 palavras que Allah subhanahu wa ta'ala citou nesse versículo, e para a gente aprender uma lição que, inshallah, se Deus quiser, a gente beneficia desse versículo, dessas palavras. A primeira palavra que a gente vai refletir hoje, a primeira palavra desse versículo, quando Allah subhanahu wa ta'ala iniciou esse versículo falando glorificado seja, louvado seja aquele. Allah subhanahu wa ta'ala está nos ensinando como glorificar a Ele, como recordar a Ele. Essa, queridos irmãos, recordação de Allah subhanahu wa ta'ala, uma adoração que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou o muçulmano a fazer, e nos ensinou como fazer, como glorificar a Allah subhanahu wa ta'ala. Glorificado seja. A vida do muçulmano cheia, queridos irmãos, da recordação de Allah. Em qualquer movimento, nós temos uma orientação profética, divina, como você recordar Allah em qualquer movimento na sua vida. Você entrando, saindo, comendo, bebendo, descendo, subindo, vestindo, em qualquer movimento na sua vida, o profeta nos ensinou uma frase, uma súplica, uma oração que você faz para a sua vida, sempre fica ligada com Allah subhanahu wa ta'ala. Você vai comer, você fala Bismillah, em nome de Allah. Esse é um tipo de recordação. Você termina, fala Alhamdulillah, graças a Allah. Você entrou na sua casa, você fala Assalamu alaikum, que a paz de Deus é com você. Esse é um tipo também da recordação de Allah. Entrando na mesquita existe uma súplica, saindo da mesquita existe outra súplica. Você entrou na sua casa, saindo da sua casa, qualquer movimento existe uma oração que você pode fazer para a sua vida sempre ligada com Allah subhanahu wa ta'ala. A única adoração, queridos irmãos, que não tem tempo, não tem horário, não precisa preparação, é essa adoração. Se você quer rezar, você tem que fazer ablução. Se você quer jejuar, você tem horário para isso, tem que ser no Ramadã, nos dias que o nosso profeta orientou. Mas essa adoração, recordação a Allah não tem horário. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão Sagrado que os muçulmanos, os fiéis, eles recordam a Allah em qualquer situação, sentados, deitados, sentados, em pé, em qualquer situação, eles recordam a Allah subhanahu wa ta'ala. É assim, a sua vida fica sempre ligada com Allah subhanahu wa ta'ala. Olha essa frase, glorificado seja Allah, ou glorificado seja aquele quem fez com seu ser. A primeira frase já ensina o muçulmano uma lição bem grande, importante, que precisa fazer em qualquer momento. A segunda palavra, queridos irmãos, que podemos aprender nesse versículo, quando Allah subhanahu wa ta'ala citou a noite, porque a viagem noturna,
aquele milagre foi à noite, não foi durante o dia, mas foi à noite. Por que escolheu a noite? Porque a noite, queridos irmãos, também um período para os servos virtuosos, onde as pessoas estão dormindo. Existem pessoas, servos de Allah subhanahu wa ta'ala, acordados. Esse período muito importante, queridos irmãos, principalmente aquele período antes da oração do Fajr, um momento abençoado para você pedir, para você suplicar, e a súplica naquele momento vai ser atendida com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Aquele momento é muito importante, queridos irmãos. Allah subhanahu wa ta'ala escolheu esse momento para qualquer servo acordar. Não precisa agendar, não precisa pedir ajuda dos seus amigos para encontrar, para falar com o Criador. Ele determinou esse horário, está aberto para qualquer pessoa que está passando uma dificuldade, passando qualquer necessidade. Só apenas acordar, naquele momento levantar as mãos e suplicar, pedir. Quantas vezes, queridos irmãos, procuramos outros seres humanos, pessoas como nós, para pedir as coisas, e esquecemos que existe o nosso Criador que está chamando todos os dias, chamando seus servos naquele momento para atender os pedidos. Imagina você procurar seu amigo para pedir uma coisa 2, ou 3, ou 5, ou 10 vezes. Como ele vai ficar chateado com você? Ele vai desligar, não vai atender a sua ligação. Você ligou uma vez, segunda, terceira, ele não atende mais. Se você fica exigindo, ele não atende a sua ligação, mas Allah subhanahu wa ta'ala nunca faria isso. Ele atende todos os servos, mas você tem que escolher o momento adequado, à noite. Deus escolheu a noite para esse milagre seja feito. A noite, queridos irmãos, a noite, os sábios chamam a noite como o período das pessoas virtuosas. Sempre acordam para fazer as orações. As pessoas nesse horário, eles ficam desatentas, eles ficam dormindo, mas outras pessoas, outros servos de Allah subhanahu wa ta'ala, eles ficam naquele momento acordados, suplicando, pedindo de Allah subhanahu wa ta'ala. Então essa é a segunda palavra que a gente podemos parar para refletir sobre a noite e a importância de acordar e pedir. Allah subhanahu wa ta'ala, Ele pode resolver todos os problemas só apenas pedir, só suplicar. Não precisa você se humilhar para pedir de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, as portas dele são abertas sempre, esperando você levantar as mãos e pedir a sua necessidade para Ele. Então essa é a segunda, queridos irmãos, a palavra. A terceira palavra nesse versículo, que podemos também aprender uma lição quando Allah subhanahu wa ta'ala chamou ao profeta Muhammad com o título do servo. Chamou ele do servo, não chamou ele de mensageiro, nem profeta, nem em qualquer outro título, mas ele chamou ele como seu servo. É uma honra, queridos irmãos, enorme ser um servo de Allah subhanahu wa ta'ala. A sua identidade aqui nessa terra, se você quer se apresentar, você pode falar que você é um servo de Allah subhanahu wa ta'ala. E se Ele aceita você como um servo, é uma honra, uma grande honra ser um servo de Allah subhanahu wa ta'ala. E todos nós somos, queridos irmãos,
O melhor e maior título que você pode ter nessa vida é ser um servo, que Allah subhanahu wa ta'ala usa você para o caminho dele. E ser servo de Allah, uma honra, meus irmãos, que todos nós desejamos e todos nós queremos ser. A quarta palavra, nesse versículo, que podemos parar para refletir também, a mesquita. Essa viagem, queridos irmãos, Allah iniciou com uma mesquita e terminou também com uma mesquita. Esse milagre começou numa mesquita e também terminou numa mesquita. E isso também nos chama a nossa atenção para a importância das mesquitas, onde Allah subhanahu wa ta'ala manda a sua misericórdia, onde o lugar a mais frequente que você tem que ter, onde Allah subhanahu wa ta'ala fez essas mesquitas, esses lugares sagrados para você obter essa misericórdia, que você seja abençoado. Os lugares mais sagrados da terra, queridos irmãos, são as mesquitas, as casas de Allah subhanahu wa ta'ala. Se você quer comprar qualquer coisa, você vai lá. Tem lugares especiais, tem mercados especiais para um tipo de mercadoria. Você vai na padaria para comprar pão, você vai para a açougue para comprar carne, você vai para o shopping para comprar roupa. Todos os lugares têm uma mercadoria diferente. Aqui, nesses lugares, você consegue a misericórdia de Allah, a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala está aqui. Você não pode parar de frequentar as mesquitas. A mesquita da grande mesquita, sagrada mesquita do Meca e Meca, para outra mesquita também sagrada, aquela mesquita Al-Aqsa, em Palestina. Escolheu as mesquitas para ser o ponto do início e ponto final do profeta Muhammad. E as mesquitas, queridos irmãos, na nossa história, a mesquita, ela teve um papel muito importante para o sucesso da nossa nação. O nosso sucesso, queridos irmãos, da nossa nação islâmica começou na mesquita, e sempre vai ser assim. Se as mesquitas são como Allah subhanahu wa ta'ala determinou, como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou, então aí a nossa nação vai ter o sucesso novamente. Nós vamos ter, inshallah, a partir das mesquitas, onde está fabricado, educado o ser humano. O ser humano, a criatura mais importante na vida, queridos irmãos. Quando nós temos ser humano bom, nós vamos ter uma vida maravilhosa. Quando nós temos um ser humano educado espiritualmente, quando nós temos um ser humano ligado com Allah subhanahu wa ta'ala, a nossa vida vai mudar. Por isso a mesquita é uma fábrica que fabrica o ser humano como Allah subhanahu wa ta'ala quer que o ser humano seja, o ser humano ligado 5 vezes, carregado com Allah subhanahu wa ta'ala, ter essa ligação forte, esse espírito forte, e depois sair para exercer outras atividades na vida com aquele espírito, com aquela fé, com aquela ligação. Mas quando cortamos essa ligação, e hoje a terra está sofrendo por ter cortado essa ligação com o céu, nós queremos, queridos irmãos, fortalecer mais e mais ainda essa ligação para, inshallah, voltamos a sentir a felicidade. Inshallah, nós vamos ter o sucesso nessa vida e na outra vida. 4 palavras, queridos irmãos, que a nossa mensagem hoje, nesses dias importantes,
onde Allah subhanahu wa ta'ala agraciou o profeta Muhammad com esse milagre, que quero também que vocês contem essa história hoje para todos os seus familiares, inshallah, para ter essas lições desse milagre para todos nós. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ajude para fazer e aplicar tudo isso divinoso, misericordioso. أقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم ويغفر لكم